Gente, uma pesquisa apontou que as nossas crianças estão se inserindo nas redes sociais cada vez mais cedo. Com as facilidades da tecnologia, elas acabam criando o próprio canal, o seu próprio conteúdo, sai por aí, às vezes do anonimato, para ganhar a fama nas redes, de forma muito rápida. Mas o quanto isso pode ser saudável? Essa é uma pergunta que a gente sempre faz. E quem tem mais informações sobre esse assunto, que nós vamos conversar agora, é a advogada familiarista, a doutora Ana Luísa Lopes Moreira. Tudo bem com a senhora? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda. Muito obrigada. É aquela preocupação, né, doutora? Hoje, ou as crianças estão sendo expostas, ou elas conseguem ver tudo na internet, né? Hoje é um dia especial, né? Que dia é hoje que a gente está realmente relembrando essa situação? Exatamente. Hoje, 12 de dezembro, nós comemoramos o Dia Internacional da Criança na Mídia, então é uma marca muito importante de data, para que nós possamos relembrar e reforçar todos os cuidados que devem ser tomados com as crianças, tanto na exposição nas mídias sociais, quanto com o consumo de conteúdo na mídia social. E eu queria começar com a criança que está exposta, aquela que vira influência talvez muito cedo, e a gente tem muitos casos nessa situação. Quais são os riscos, doutora? Bom, muitos são os riscos dessas crianças expostas, não só as influenciadoras que têm os seus próprios canais, mas também aquelas que são expostas nos perfis dos pais, dos parentes. É necessário ter muito cuidado com a exposição da imagem dessas crianças. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele também preconiza o cuidado com a preservação da imagem da criança e do adolescente. Então, o papel da família é realmente estar atento a isso para preservar principalmente a segurança física, a integridade psíquica e a formação moral da criança. Porque quando a criança vira influência, né, desde criança, quem faz tudo é o pai ou a mãe. Exatamente. Está ali filmando, está colocando, postando na internet. E a senhora falou de riscos, né? Quais são? São riscos diversos, porque a partir do momento em que você coloca a imagem da sua criança ali, não só os seus familiares, muitas vezes as pessoas postam imaginando que só os familiares irão ver, mas não, essa é uma visão errada que as pessoas têm. A partir do momento que você publica uma foto ou um vídeo do seu filho, isso passa a ter um acesso que você não sabe quem vai consumir aquele conteúdo e quais são as intenções dessas pessoas, né? Então, é muito recomendável que se tenha o cuidado não só com o conteúdo, mas também com a forma como você vai expor a criança, o tipo de roupa, a questão da não sexualização de crianças, que é um ponto a ser também denunciado em páginas e também no Ministério Público, no Conselho Tutelar, quando se deparar com esse conteúdo que tem sido, infelizmente, muito normalizado. Agora, doutora, quando a gente fala disso, muitas vezes essa criança muito jovem acaba ganhando uma fama, acaba ganhando dinheiro e tudo. Como é que é a cabeça de uma criança? Quais são os riscos, por exemplo, para uma criança ficar famosa da noite para o dia, como a gente vê em muitos casos? Bom, os riscos psicológicos, eles são inúmeros, né? Porque cada criança se desenvolve de uma maneira e é imprevisível. Elas podem tanto desenvolver ansiedade, outros transtornos, então é necessário que a família fique sempre de olho ali e também com relação ao ECA e também à consolidação das leis do trabalho, o menor de 16 anos só pode estar exposto em mídias sociais com autorização judicial, o que nós não vemos acontecer com esses youtubers e influencers mirins, né, que são crianças com às vezes até 5 anos de idade que já fazem esse trabalho. Agora, doutor, a gente vê muito comum também a criança consumir esse conteúdo, né? E às vezes elas consomem o conteúdo de uma outra influencer mirim, né? Que coloca ali coisas que para essa criança se tornam verdadeiras, se tornam como se fosse uma lição de casa. Sim, esse espelho que as crianças veem ali hoje em dia é muito importante que seja filtrado pelos responsáveis. E as próprias plataformas de rede social, elas trazem ali a idade adequada para as crianças acessarem. Infelizmente, isso não é cumprido pela maioria dos genitores ou dos responsáveis. Então, essa é a grande importância dessa data. Conscientizar os pais, os responsáveis, de que é obrigação deles, tudo bem se é a sua escolha, vai de cada família o momento em que vai dar o acesso a um celular ou a uma internet para uma criança, mas estar sempre monitorando e acompanhando, usar filtros para que a criança não tenha acesso a determinado tipo de conteúdo, isso é muito importante. Agora, doutora, a gente fala assim, mas esse é o pai que é responsável, só que tem um ponto de vista penal nisso, né? Exatamente, na Constituição Federal,
a sociedade, o Estado, todos nós somos responsáveis pela segurança das crianças. Então, qualquer um, ao se deparar com um tipo de conteúdo inapropriado, usando a imagem de criança, tem não só o direito, como a obrigação de denunciar, primeiramente na página e também depois, se for algo mais grave, no Ministério Público, no Conselho Tutelar, dessa forma. O Conselho Tutelar, além da plataforma, o Conselho Tutelar seria o primeiro passo? Ou não? Seria o passo mais fácil a ser procurado, né? E, em segundo plano, o Ministério Público. Mas o primeiro passo realmente é a denúncia na plataforma para que esse conteúdo seja derrubado o mais rápido possível e cesse essa exposição do menor. Tá. Doutora, a senhora trabalha exatamente com isso, né? Advogada familiarista, né? Quais são os principais problemas que a senhora enfrenta e que a senhora recebe lá no escritório? Bom, sou advogada familiarista, então lido muito com questões de guarda, questões de pensão alimentícia. E na guarda, muitas vezes as pessoas confundem residência com guarda, com visita, e são coisas distintas. A guarda é a questão das decisões acerca da vida da criança, né? Se é uma guarda compartilhada, se é uma guarda unilateral. Então, muitas vezes os pais divergem nesse assunto. Falando em questão de rede social, às vezes o pai acha que a criança já pode ter acesso e a mãe acha que ainda não pode. Então, isso tem gerado bastante. E aí, quem tem razão? É uma questão bem complicada, porque vai de cada criança, vai de cada família, né? Isso pode gerar, inclusive, uma discussão judicial, né? Gera bastante, isso é muito comum. Né? Uhum. Doutora Ana Luísa Lopes Moreira, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, uma boa tarde.